Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Two Steps Ahead. Eu sou Alexandre Faustino, host desse podcast, e hoje vou conduzi-los para uma jornada muito legal. A gente vai falar aqui de herança, a gente vai falar de sucessão e a gente vai falar de governança corporativa. Mas antes da gente apresentar as nossas convidadas, aliás, hoje eu tenho duas, eu vou te estimular a me seguir aqui onde você está ouvindo ou me assistindo. Se você estiver no YouTube, não deixa de ativar o sininho para que você receba em tempo real a notificação de um novo conteúdo. Se você estiver no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, não deixa também de me seguir para que você siga sendo sempre bastante bem informado. Afinal de contas, esse conteúdo é para você. Eu também te lembro a compartilhar. A internet é uma ferramenta democrática e eu e você podemos transformar o país em que nós vivemos simplesmente compartilhando bons conteúdos. Então, se você gostou, compartilhe, deixe seu like e compartilhe. Eu sou também CEO do Grupo AR70 e da Teyson. A Teyson chegou no Brasil agora em janeiro e a Teyson fornece carregadores para veículos elétricos e patrocina também aqui o nosso podcast. Então, provavelmente você já viu veículos elétricos circulando por aí e você vai ver muito mais. Essa é uma dinâmica que vai se tornar cada vez mais comum. E agora vem uma chamada. Se você quer trabalhar com carregadores para veículos elétricos, se você quer trabalhar com eletrificação, a Teyson está de portas abertas para você. Não deixa de fazer o seu contato comigo, vem trabalhar comigo, seja como um funcionário Teyson, ou como um prestador de serviço Teyson, um cliente Teyson, ou um fornecedor Teyson. A Teyson tem um ecossistema e você certamente pode fazer parte dele. Então, vamos embora. O papo de hoje é muito legal, super importante, aplicável a todas as famílias, todos os empresários, todas as pessoas desse país. Eu vou conversar hoje sobre herança, sobre sucessão e sobre governança corporativa. Poxa, mas o que é governança corporativa? Governança corporativa é muito mais importante do que muitas vezes eu e você pensamos. Governança corporativa é a organização da sua empresa para que você perpetue o seu negócio. Se você, assim como eu, é um empresário, você certamente precisa pensar como é que a sua empresa vai crescer primeiro, né, de forma saudável e organizada, e depois vai sobreviver à sua geração e vai ser transferida para as próximas gerações. Afinal de contas, eu e você não montamos uma empresa para durar apenas alguns anos. A gente quer que ela se perpetue. E a governança corporativa é fundamental. Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês o tema. O tema hoje, herança e governança corporativa, que parecem, no primeiro momento, áreas distintas, mas, na verdade, existe uma integração muito grande entre elas. Primeiro, a gente vai explorar os conceitos e as informações que permeiam os temas relacionados à herança, pois nós herdamos bens, mas, além do patrimônio, também herdamos tradições e responsabilidades. Você já se perguntou, por exemplo, quais são os desafios envolvidos quando a gente fala sobre herança? E depois a gente vai entrar no mundo da governança corporativa, onde a transparência, as responsabilidades e a sustentabilidade são fundamentais para o sucesso a longo prazo das organizações, da minha e da sua empresa. E se você, por acaso, não é empresário, pensando aqui, se você trabalha numa empresa, é muito importante que você fique antenado para você levar boas práticas de governança para a sua empresa também. Eu tenho mentorado e ajudado muitos carreiristas, desde jovens, adoro jovem, a subir na carreira. Eu sempre digo que não adianta pedir um aumento de um aumento de salário, perdão. O que a gente precisa fazer é levar boas ideias que vão fazer a nossa empresa crescer. E se a empresa cresce, se a empresa enriquece, a gente acaba enriquecendo juntos. Então fica de olho também nesse conteúdo que ele é para você. E hoje eu tenho o privilégio de receber duas profissionais incríveis que atuam na corretora Monte Bravo. A corretora Monte Bravo é uma das maiores assessorias de investimento independente do Brasil. A nossa primeira convidada, aliás, está conosco pela segunda vez. A Sônia Silvério, que está aqui pela segunda vez, atua há mais de 25 anos como mentora no mercado de investimento, apoiando profissionais como eu e você e empresas como a minha e como a sua. E ela vai compartilhar hoje conosco os conhecimentos relacionados à tal da governança corporativa. E para completarmos essa dupla de sucesso, a gente tem hoje aqui a Rafaela Marchese, que é advogada, Head de Wealth Planning, que significa atuar com planejamento patrimonial, para a gente falar sobre herança. Então, Sônia e Rafaela, sejam muito bem-vindas. O episódio 26 do podcast Two Steps Ahead é inteirinho de vocês. Obrigada, Alexandre e Sônia, pelo convite.
Legal, e vamos começar falando sobre herança. Quando a gente fala sobre herança, a gente está falando de algo extremamente importante. Muitas vezes a gente não dá o devido valor, né? Mas é muito importante, não interessa o valor do patrimônio, se há algum bem a ser compartilhado. O que interessa é que no final do dia, quando a gente não se planeja, a gente sempre corre risco de deixar uma animosidade entre pessoas queridas, pessoas que a gente ama e que por vezes entram em discussões até intermináveis. E aí é nesse cenário, Rafaela, que eu queria que você começasse explicando para a gente primeiro o básico. O que é herança e como é que ela funciona aqui no Brasil? Exato, bem devagarzinho, sem falar juridiquês, viu? Vou me dedicar. Mas eu acho que é até engraçado, né? Quando a gente fala em herança, a primeira coisa que vem, né, claro, é pensar, nossa, uma bolada de dinheiro ou se não uma dor de cabeça. Não tem meio termo, é um ou outro, né? E quando a gente fala de herança no Brasil, é justamente o patrimônio deixado por bens e direitos, né, deixados por alguém para os seus herdeiros, né? Podem ser os herdeiros necessários, que são aqueles que a lei diz quem são, e tem os herdeiros testamentários, que eu posso, via testamento, indicar. E essa herança nada mais é do que 2 blocos patrimoniais que a gente tem que imaginar, né? Dividido em legítima, que é esses bens que a própria lei destina, então só 50% do meu patrimônio que a lei fala que eu não posso mexer, e a outra parcela que é disponível, que justamente pelo que o nome já diz, eu posso dispor da forma que eu quiser via testamento para as pessoas que eu quiser beneficiar pós a minha vida, né? Legal, 50% eu não posso mexer. Exatamente. Então, no meu caso, quem são os meus herdeiros legais? Uhum. Constituição... Conte-me sobre você. Como que é a sua família? Constituição da minha família. A minha família é muito simples. Eu tenho a mulher da minha vida casada comigo, 2 filhas biológicas e um filho, presente de Deus, enteado, que veio junto com a minha esposa. Então, imagina, 3 filhos, um enteado, 2 biológicas, mais a minha esposa. Quem Perfeito. que vai herdar pelo menos 50% do que eu tenho? E qual é o regime de bens que você é casado? Aí a gente já começa com engrossar um pouco esse caldo, né? Qual é o regime de bens você é casado? Você vive em união estável? Eu sou casado em regime de comunhão parcial de bens. Parcial de bens. É o regime legal. Quando você for responder, explica quais são, então, os regimes possíveis de casamento, Perfeito. né? Porque você já falou de união estável. Exato. Tem uma conversa do Hendrick, do Palmeiras, aí recentemente, que fez um contrato de namoro. De namoro, né? exato. Isso dá um outro podcast, eu adoro. Pode chamar. Então vamos lá. Exato, vamos em partes. Traz para mim, me diz quem são os meus herdeiros legais, e aí você já exemplifica quais são as possibilidades de uniões. Perfeito, vamos lá. Primeiro, né, você é casado no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Então, se eu for no cartório e não falar nada sobre o meu regime de bens, ou mesmo uma união estável, né, que é uma situação de fato, que às vezes você nem sabe que você está junto, mas você está junto, o regime vigente é o regime da comunhão parcial de bens. O que isso quer dizer? Antes desse relacionamento, os ativos, né, os bens são de cada um, são particulares, e durante esse relacionamento a gente tem essa figura dos bens comuns, então daquele patrimônio comum. No seu caso, você é casado nesse regime, então, os bens que você tinha antes do casamento são os seus e dos seus filhos, vamos falar assim, e os comuns, né, que você adquiriu durante a constância do seu casamento, é da sua esposa. Nesse pedaço de patrimônio, né, nos seus bens comuns, a sua esposa é meeira. Então, porque metade já é dela, surge a figura da meeira. Mulher então, de sorte. Né? Mulher de sorte, exatamente. Boa. Então, metade é dela. E nessa outra metade desses bens comuns, só entram seus filhos. Como você tem uma questão particular, né, de ter um enteado, aí tem que entender se você teve uma adoção, foi socioafetiva, ele virou seu filho de fato, é só uma relação, porque em regra ele não é seu herdeiro necessário. Ele só viria a ser seu herdeiro, imagina o seguinte, você pré-falecendo, sua esposa, então você falecendo antes, vou te matar com todo respeito, tá? Mas você falecendo antes da sua esposa, esse seu patrimônio vai para ela e indiretamente vai para o filho dela, né? Que é dela unilateral, né? Porque ele não é seu herdeiro necessário. E na parcela dos bens patrimoniais, a sua esposa ela é herdeira também. Então, junto com os seus filhos, ela concorre. Então, de forma, né? Fui longe, mas para falar agora diretamente. Então, seus herdeiros necessários é sua esposa e seus filhos. Caso você não tivesse filhos, os seus herdeiros necessários seriam sua esposa e seus pais. E na falta dos pais, só o cônjuge, tá? Quer dizer, os pais, eles substituem os filhos quando os filhos não existem. Exato. É eles isso. entram na sucessão junto com o cônjuge. Entendi. Nunca é o cônjuge sozinho.
Ou eu subo Só para os na pais. falta, isso, se eu não tiver filhos e os meus pais já forem pré-falecidos, aí é só o cônjuge. Aí é só o cônjuge. Exatamente. Entendi. E no caso do Eduardo, que é meu filho desde o dia que eu o vi pela primeira vez, mas eu nunca fiz nenhum documento legal. Exatamente, Né? acho que podemos fazer. Podemos Vamos fazer. falar sobre isso. Então devemos fazer. Exato, acho que se é a sua vontade, né, de ter esse reconhecimento socioafetivo, você destinar, e até mesmo às vezes via testamento, você prevê não só esse reconhecimento, como essa sua vontade de prestigiá-lo na sua sucessão. Você sabe que o meu avô, ele faleceu há 2 anos com 98 anos de idade. Ele não tinha bens. O que ele deixou pra gente, a herança que ele deixou foi muito além de bens. Ele deixou uma cultura, ele deixou muita sabedoria, ele deixou um legado que eu digo que transcende. Mas poucos dias antes dele morrer, meu pai estava com ele no hospital e ele falou pro meu pai o seguinte, falou, olha filho, eu tive 5 filhos biológicos e 5 enteados. Assim, eu vou morrer e eu não tenho nada para deixar para ninguém. Mas se eu tivesse qualquer valor monetário ou bens, eu repartiria em 10 partes iguais. Porque para mim não existe distinção entre um filho biológico e um enteado. E eu penso rigorosamente a mesma coisa, sabe? E não só penso, como estimulo. Eu entendo que a gente não pode terceirizar nada na nossa vida. Nada. Então, a gente tem que olhar porque não funciona, por exemplo, no nosso país, e a gente não pode atribuir a responsabilidade ao nosso governante, dentro da empresa, ao nosso gestor, nada. A responsabilidade é nossa. Se esse país é meu, também é meu, tudo que eu vejo de errado eu tenho a obrigação de corrigir. Né? Eu penso assim. E o relacionamento entre padrastos, madrastas, enteados e enteadas, ele é um relacionamento que eu acredito de verdade que ele deveria ser muito diferente. A partir do momento que você tem uma pessoa convivendo com você dentro da sua casa. Aquele núcleo familiar, dentro né? daquele núcleo familiar, acho que a palavra menos apropriada é justamente o enteado, enteada, madrasta ou padrasto. A gente deveria encontrar um outro termo, Um outro inclusive. nome, né? Um outro Madrasta nome. ainda soa, né? Tão conto De da má, Cinderela, né? tão ruim, né? Vem de má, né? O má Exato. já é uma sílaba péssima, né? E aí eu super estimulo. Eu falo, você tem um enteado, trata como filho. Porque se você tratar como filho, ele vai te tratar como pai ou como mãe. Né? E esse contexto, para mim, ele é super importante. Então, você é super bem-vinda, inclusive depois do podcast, para a gente acertar e cuidar do Eduardo. Até tu dá um exemplo, né? Porque no final do dia, bens, eles vão ficando, né? E o que realmente fica hoje, assim, como legado para as próximas gerações, é os exemplos que tu vai deixar. Sempre. Seguindo ainda a linha do meu avô, 3 dias antes dele morrer, ele chamou meu pai, contou uma história rapidinha aqui. Contou não, né? Ele dividiu uma situação interessantíssima, porque meu avô sempre foi muito, muito humilde, muito pobre, e o que ele disse para os filhos é que ele trabalharia duramente, ele fazia cerca no meio do mato, ganhava dinheiro fazendo cerca, e não deixava os filhos ajudar, porque ele falava que os filhos precisavam ir para a escola para nunca ficarem sujeitos ao sol fazendo cerca. Então foi um processo bem legal, diferente inclusive do que você comentou lá no episódio que você teve aqui, viu, Sônia? Sim. E enfim, então ele nunca conseguiu juntar nada. E aí 3 dias antes dele falecer, ele chamou meu pai e falou assim, filho, eu tenho um problema. Meu pai falou, bom, qual é o problema? O problema é o seguinte, desde que eu aceitei Cristo, eu combinei lá com o pastor da minha igreja, morava numa cidadezinha no interior de Minas, eu combinei que eu ia pagar um dízimo. Mas em função da pandemia, eu tenho 98 anos de idade, eu estou há 6 meses sem pagar o meu dízimo, e semana que vem vai vencer o 7º. Será que tem alguém para pagar para mim? Aí meu pai já tomou um susto, né? Eu falei, caraca, meu, que será que ele combinou, né? Sim. Ele falou assim, pô, mas pai, tá, vamos ver, né? Tá, quanto que é esse dízimo? Aí ele fez assim, ó, isso aqui. Aí meu pai falou, 3 o quê? Ele falou, R$3. R$3? R$3. Eu combinei de pagar R$3 por mês e eu tô com R$18 em atraso. E semana que vem vai ter mais 3, vai a 21, só que tem um problema. Eu não sabia que ia estar internado. Então, lá na minha gaveta, só tem 18. Será que tem alguém para pegar os 18, completar e depois eu devolvo?
Olha a preocupação. Ação dele. Sim. Né? E quando a gente fala aqui de herança, É. a gente está falando de outros valores, né? Mas também a gente fala de valor monetário, e aí não interessa muito qual que é o valor, porque herança é herança, cultura é cultura, integridade é integridade, independente do valor que está aqui em cima da mesa, né? Eu acho que isso é Eu bem, acho que o seu bem avô interessante. deixou um exemplo muito legal, mas muitas vezes, quando a gente só tem o dinheiro no final do dia e não tem os valores também para completar essa equação, a gente vê que os herdeiros acabam destruindo a família mesmo, né? Porque as brigas pelo dinheiro acaba aquela família. E aí é onde entra a governança, né? As regras do Aí, jogo. É isso aí. É isso. E aí, vamos lá, né? Tocou no assunto de governança. No Brasil, segundo o IBGE, 90% das empresas têm perfil familiar, assim como a R70 e a Tayson. E aí é nesse cenário, viu, Sônia, que eu gostaria de perguntar para você o que é governança corporativa, principalmente quando a gente fala de empresas familiares. Né? Eu acho que antes de falar de governança, é importante a gente entender um dado bastante relevante. 10% das empresas familiares, elas chegam até a terceira geração. Quer dizer, é um índice muito baixo. Por quê? Porque exatamente falta a governança, faltam as regras do jogo, a combinação, a trilha, que normalmente acontece. O fundador, no teu caso, Alexandre, né, começa uma empresa, essa empresa vai crescendo, vai tendo... O Alexandre casa, tem filhos, vamos dizer, 3 filhos, e esses filhos vão ter mais 2 filhos cada um, aí já está falando de 4, mais 2, 6, mais 2 cada um, 12 pessoas, né? Mais noras. Mais noras. Noras e genros. Noras e genros. Então, fica esse patrimônio, essa família, ela aumenta, né, numa proporção gigante, né, porque vai multiplicando. Aí, na terceira geração, às vezes a gente tem famílias que tem 30, 40 pessoas, tá? O que acontece? O fundador, no caso Alexandre, ele vai, né, começa muito simples, daqui a pouco a empresa é gigante. E aí olha para o lado, nossa, agora eu preciso organizar isso. Mas o Alexandre, ele gosta daquilo, ele não vai largar aquele bastão. Aí ele olha para o filho e diz, cara, eu vou passar para o meu filho, né, meu primogênito aqui, mas não necessariamente vai ser esse filho, porque ele pode não ter as habilidades e a competência para seguir o que tu construiu, né? Então, aí entra a governança, que são as regras do jogo e a trilha para que esses sucessores, né, tenham o direito, né, e a aptidão e o dever, a obrigação de assumir aquilo dali para frente, né? Então, como eu faço isso? Através da governança, através das regras, para que esses sucessores assumam o negócio do Alexandre, né? Não necessariamente porque ele é teu filho. Isso é importante. Então, governança é acordos, regra do jogo, né? Organização, processos, para que isso aconteça e perpetue o patrimônio dentro dessa família. Mas e se eles levantarem as mãos e falarem assim, não, eu não quero trabalhar, eu não quero isso aqui? Como é que faz? Não, tudo bem. Eles não vão ser o executivo, mas eles vão continuar sendo sócios. E para ser sócios, eles têm que estar num conselho, né, olhando os números das empresas, acompanhando, né, de fora. Vamos dizer que ninguém queira ser executivo e queira tocar um negócio que o pai disse, Alexandre, esse sonho é teu, eu não quero isso. Mas ainda assim, eles são sócios do negócio, eles são herdeiros. Então, eles têm que ir para um conselho e contratar executivos para tocar o negócio. E como no conselho e sócios, eles têm que entender o que está acontecendo na empresa. Minimamente, eles têm que entender dos números. Eles têm que saber lucro. Está dando lucro, não está? Dividendos, né? Então, a empresa ela tem que continuar mesmo sem os sócios ali. Os executivos, eles vão tocar. Mas as regras do jogo têm que estar estabelecidas ali no processo do conselho de governança, no conselho de família, no conselho fiscal. Por isso que é importante esse regramento. Aí todo mundo sabe a regra do jogo. Eu acho, até te complementando, Sônia, eu acho que até justamente esse é o problema das famílias empresárias brasileiras, né? Porque não são empresas familiares. Então, o que acontece? Justamente esse caso. Meu filho levantou a mão e falou, eu não quero. Esse é o sonho do meu pai, eu não quero participar. Só que vai acontecendo uma confusão dos papéis, né? Que, na verdade, é aquele sócio... que ele é só sócio, né? Ele é proprietário daquelas cotas, mas ele não é o administrador, ele não é o empresário. E acaba tendo uma confusão ali das suas obrigações, porque, bom, se o meu irmão que trabalha no negócio, ele recebe o prolabore dele, porque afinal ele trabalha no negócio. Mas eu sou dono também, por que eu não vou receber? Só que você acaba tendo confusões, porque no meio dessa relação empresária tem um vínculo afetivo, que é aí que complica. Aí complica, exatamente. Então, quando tu tem o processo de governança, está escrito quem pode assumir, que condições
esse herdeiro vai ter que cumprir para assumir aquele cargo. Não é porque ele é filho do Alexandre. Existe todo um regramento. E aí que as empresas se perpetuam. Né? Quando não tem, eu tenho essa confusão que a Rafaela falou. Ah, não, mas eu trabalhei na empresa há 10 anos. Ah, mas eu me dou melhor com o pai. Ah, mas é que tu não faz nada. Começa essa confusão e aí o que acontece? As famílias brigam, há conflitos de interesses. Porque o que acontece? Aí a família quer que a empresa trabalhe para elas, não elas que trabalhem para a empresa. Até porque, se a gente parar para pensar, né, o prolabore, via de regra dos sócios, ele é menor, ou deveria, pelo menos, ser menor do que o lucro gerado pela empresa. Né? Então, se eu tenho lá 2 filhos, um trabalha, o outro não, na empresa. Aquele que trabalha, ele está recebendo um prolabore, é verdade, mas é um prolabore no máximo, mas bem no máximo, a mercado. Sim. Via de regra, eu digo que tem que ser abaixo, inclusive, né? Porque você tem que trabalhar por causa do seu prolabore, por causa do seu salário. Você tem que trabalhar para defender o bem da sua família, né? Em primeiro lugar. Então, mas enfim, vamos considerar que ele está trabalhando ali a mercado. E como ele é um executivo que trabalha a valor de mercado, ele precisa gerar lucros. E o lucro que se espera é maior do que o prolabore que ele recebe. Aí aquele outro filho que não trabalha no negócio, mas ele é sócio, igualmente, no final do período, ele recebe o mesmo lucro que o outro recebeu. Né? Ele tem participações iguais. Isso pode gerar também uma desavença. E um desconforto para quem trabalhou. Um desconforto Exatamente, né? o desconforto para quem trabalhou. Como é que resolve esse e outros tipos de conflitos, já que a gente está falando de uma empresa familiar, e eu digo isso para minha família, todas as vezes que a gente vai juntos para o trabalho, né, hoje a minha esposa e meu filho trabalham na empresa junto comigo, eu sempre digo, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a linha que separa o profissional do pessoal é muito tênue, e num eventual conflito, a gente tem que preservar, em primeiro lugar, a família. Senão a gente destrói a família por causa do trabalho. Imagina, não tem jeito. Então, se a gente focar na família, consequentemente, a gente acaba criando um sistema de defesa e recuperação para a empresa muito bom, porque a empresa é quem sustenta a nossa família. Mas, enfim, conflitos sempre vão existir. O que você, Sônia, primeiro, depois a Rafaela pode complementar, mas o que você tem orientado em caso de conflitos, ou quais são os conflitos mais comuns que você tem visto em empresas familiares? Bom, isso que tu falou, assim, os dois são sócios, um trabalha na empresa, outro não, né? Então, eu vou trazer um pouco um exemplo da Monte Bravo Corretora. Nós somos um número Ótimo. lá de falar 100 sócios, cada um tem uma participação e todos nós trabalhamos no negócio. Mas cada um tem uma participação diferente. Então, quando há distribuição de lucros, ela é proporcional à tua participação na empresa. Então, por exemplo, um tem 1%, outro tem 2%, outro tem 3%. Nós recebemos os nossos prolabores, normal, e quando chega na distribuição de resultado, cada um recebe o seu dividendo proporcional à sua participação. Então, não tem conflito, é muito claro isso. Então, quando isso está regrado com acordo de sócios, acordo de governança, isso fica muito claro. É irmão, uma questão sanguínea, mas nós somos sócios com participação diferente. E se for participação igual, eles vão ganhar o mesmo dividendo. Só que o outro trabalha na empresa, ele vai receber o prolabore e, quiçá, até às vezes um bônus, porque ele está produzindo. O outro simplesmente é um sócio, um acionista. Então, esses conflitos eles vão existir. E quando a gente agrega outras pessoas, vem as esposas, vem os filhos, né? Eu digo que o travesseiro fala, né? Então, deita lá e diz, tu viu que o teu irmão comprou um carro, comprou isso, então começam os conflitos ali. Mas quando isso está regrado em todo o sistema de governança, que eu digo que são as regras do jogo, isso não tem questionamento, entendeu? Teu irmão está trabalhando lá, ele é um executivo tal como outro executivo, e ele é sócio igual. E ele vai tirar a casa dele, o carro dele, todos os bens que ele tem, daquele prolabore e daquele dividendos que ele vai receber. E aqueles que não estão na sociedade, eles vão trabalhar fora. Então, eles vão adquirir o patrimônio deles fora. Não é a empresa que vai dar o patrimônio para ele, é aquilo que eu falei. Não é a empresa servindo a família, e sim a família servindo a empresa para perpetuar esse patrimônio para as próximas gerações, que na realidade é isso que os empresários querem. Mas quando tem esse conflito e ele não está regrado, realmente as empresas sucumbem. A gente tem um caso no Sul, que era uma grande empresa, né, em que a mãe era muito mais de um filho do que o outro,
entrava um caso na justiça, uma hora entrava um filho na presidência, outra hora entrava outro filho. O que acabou acontecendo? A empresa não existe mais. É uma empresa muito grande, com uma marca muito reconhecida internacionalmente. Por quê? Porque teve conflito de família. E isso não tinha um regramento, não tinha um processo de governança. Então, quando as empresas começam a crescer, não só no sentido de faturamento, mas também de instituição familiar, é importante ter esse processo de governança todo ele alinhado. Claro, aí tem que trazer o advogado para a mesa para ajudar a fazer todos os contratos, todas as combinações, né? E isso junto vem a herança que a Rafaela falou. Isso é uma herança. Eu vou levar um patrimônio e vou levar valores e princípios que o fundador fez. Então, sempre tem essa... E existe alguma literatura que define a partir de que tamanho de empresa é sugerido a governança ou recomendada a governança? Porque governança é um processo, governança envolve a contratação de pessoas qualificadas, né? Você precisa ter o mínimo de estrutura. E 90% das nossas empresas familiares, 10% apenas chega na terceira geração, não é isso? E grande parte delas são empresas muito pequenas. E existe uma complexidade. Tem alguma dinâmica? Bom, ó, pessoal que está assistindo aí, tá na hora que a empresa de vocês chegarem em X de faturamento, precisa colocar a governança para funcionar, porque já comporta, ou não tem um número que você leva em consideração? Eu vou falar pela Sônia. Para mim, acho que governança, ela parte já da família, né? Então, o próximo processo de herança que a Rafaela falou aqui, tu já saiu organizado, são pequenos núcleos, né? E à medida que tu organiza a família e tu, como empresário, tem uma empresa, tu já vai levar isso para lá também, independente do tamanho. Tu já tem que nascer com um regramento, né? Tu não pode entender que, como o Alexandre montou uma empresa, cresceu, tem dinheiro, agora meus filhos podem fazer o que quiserem da vida. Não, tu já tem que trazer esses valores e princípios desde o início. O que é governança? Não necessariamente está no papel, mas tu já tem regras e princípios fortes que vão permear essa evolução da empresa e a evolução da família. Eu não te diria que tem um tamanho ótimo. Agora, quando tu olha para o lado e vê que tu já não consegue mais, numa mão, né, esticadinha aqui, alcançar todas as áreas e ter uma visão geral, é a hora de tu começar a colocar as áreas todas de pé e criar um processo de governança mais robusto. E eu acho que faz parte, a dor do crescimento, né? Porque qualquer empresa que quiser crescer vai acabar passando por processos que obrigatoriamente vão jogar ela para uma necessidade de uma governança. E nem que seja mínima, né? Não adianta você falar, não, eu quero a mesma governança corporativa de uma empresa XPTO. Porque não adianta, é muito personalizada, tem que ser customizada para a realidade daquela família, para funcionar. A gente já fez muito acordo, né, de governança, acordo de sócios. E assim, não adianta você colocar, não, antes vai ter uma reunião antes da assembleia, a família vai fazer uma reunião prévia dos núcleos familiares para votar. Cara, quem decide é o patriarca. Enquanto esse cara for vivo, ele tem voto afirmativo, né? Então, eu acho que tem que ter esse entendimento de como é a família, mas eu acho que é a dor do crescimento, né? Porque ou você vai passar por ela, ou a própria, né, disruptura dessa empresa familiar vai gerar essa dor de qualquer forma. Faz sentido pensar que a gente deveria educar todo aquele que quer abrir uma empresa com um mapa do que poderia ser obrigatório. Por exemplo, quero abrir uma empresa, o que eu preciso ter? Tem que ter um CPF ativo, tenho que ter um contador, eu tenho que pagar esse contador todos os meses. Eu deveria incluir, talvez, a governança desde a concepção do negócio, né? Bom, para eu abrir uma empresa e ter minimamente a segurança de que ela vai continuar existindo e que a minha família não vai entrar em colapso, desde o momento zero eu deveria ter ali o modus operandi. Pelo menos um mínimo. Eu acho que pelo menos uma ideia. Bem interessante. Mas aí talvez seja uma questão de educação. Porque a gente sabe, todos nós sabemos, que precisa ter um contador. Você tem que entregar a sua documentação fiscal, contábil, todos os meses para a Receita, junta comercial e tal. Mas não existe uma obrigatoriedade, e aí como não tem a educação por trás, a gente nem sabe que existe governança muitas vezes, a gente não dá bola, a gente fala, não, isso daqui é supérfluo, não é algo essencial. Não é o core business, não né? é o core. Só que o problema é que às vezes esse mesmo contador, né, sem nenhum demérito ao trabalho do contador, acho que o contador é mais que necessário, mas acaba falando assim, não, mas eu faço o contrato, porque é um negócio super simples, o contrato social da empresa eu faço.
Só que, óbvio, naquele momento não é o core business, não é o principal, mas essa empresa vai crescendo, só que qual é o contrato social? Aquele que o contador fez quando o negócio não era nada. Então, eu penso que a gente tem alguns elementos para explorar. Primeiro, a educação. Definitivamente. Eu creio que a gente tem um problema crônico no nosso país que envolve educação. E vou mais além, né? Nós adultos, muitas vezes nós subjugamos os nossos jovens. Por quê? Porque o jovem de hoje, a gente parte do princípio que não quer saber de nada, não sai do Instagram, do TikTok, da rede social, não sei o quê, tu. Com base no que a gente está falando isso? Com base numa vida que nós tivemos de juventude há X anos atrás, 20, 30 anos atrás, e a gente não ficava na rede social? Claro que a gente não ficava, não existia rede social. Né? Então a gente olha para o jovem e fala assim, o jovem de hoje é muito indeciso, não toma decisão. Claro que ele não sabe tomar decisão. Quantos canais de televisão a gente tinha? 5, 6. E se perdesse a novela das 8 hoje? Azar é nosso, não vai passar de novo. Aliás, vai, né? Vale a pena ver de novo daqui não sei quantos anos. Depois de 10 anos. Esquece. E hoje? Hoje você abre o Netflix, você tem um buzilhão de opções, poxa. Como é que você decide pelo conteúdo? Né? E eu sinto na pele. Primeiro que atrai jovem, eu gosto de chamar jovem, mas tem uma filha de 10 anos. Ontem a gente foi comer coxinha, não conseguia escolher entre 5. Pô, se tivesse uma só, o que é a coxinha de frango? Ela fala, nossa, eu adoro coxinha de frango. Aí vai lá, coxinha do quê? A coxinha de frango, frango com catupiry, a coxa do frango, camarão, camarão catupiry. 10 minutos para escolher. Não consegui. E não consegue escolher. Então a gente não pode subjugar o jovem pela dificuldade que o jovem tem hoje de escolher, pelos relacionamentos que a gente chama de líquidos, mas os stories do Instagram, eles duram só 24 horas e a gente aprende isso. Então, não adianta só ir contra, né? Poxa, o empresário não liga para a governança, o empresário brasileiro não é profissional. Não, não é isso. A gente não tem a educação. Então, eu colocaria no primeiro pilar a educação. No segundo pilar, eu colocaria a disponibilidade. Porque eu vou ligar para um contador e o contador vai abrir a empresa em, sei lá, 48 horas, 72 horas, vai abrir a empresa. Mas se eu pedir para um contador fazer um contrato social pensando na governança, já lascou. Se eu ligar para um advogado e falar assim, eu estou começando agora, lascou do meu jeito. Então, a gente tem um problema estrutural e se a gente quiser que o nosso país seja diferente, a gente precisa investir em educação, em primeiro lugar, mostrando a importância da governança e depois a acessibilidade. E para fechar, eu só sei fazer uma coisa na vida, business, não sei fazer mais nada. Desenha um triângulo, não dá, um círculo, não dá, pinta, não dá, dobra, não dá, não sei, não consigo. E business eu sei. Então, toda vez que chega alguém falando assim, olha, a gente precisa comprar alguma coisa, eu falo, não aprovo. Isso é despesa, eu não quero despesa, eu quero o quê? A receita. E como é que a gente faz para comprar feliz da vida? É dizendo o seguinte, olha, a gente precisa contratar, por exemplo, a Rafaela para fazer uma gestão da herança da nossa família junto com a Sônia para cuidar da governança da R70, porque isso vai fazer com que os lucros, inclusive, aumentem porque a gente vai ter uma família engajada. Aí eu vou falar assim, opa, aumenta em quanto? Sei lá, ninguém tem bola de cristal, mas deve aumentar aí 5% de lucro. Tá, e quanto vai custar isso? Vai custar 2,5% dos 5%. Pode fazer. Então, falta esse speech, sabe? Eu acho que a gente tem que sair da casinha, e eu já vou emendar uma pergunta que nem estava aqui no roteiro para vocês duas, porque é o seguinte, quem estiver assistindo e ouvindo vocês pode estar falando assim, o que uma advogada está fazendo ao lado de alguém que trabalha no mercado financeiro? O que tem a ver escritório de advocacia com corretora? Né? E aí, a hora que a gente tem esse entendimento, olha, a governança ela pode gerar um resultado positivo, financeiro, aí mexe no bolso. E quando mexe no bolso, ainda que de forma positiva, aí a gente abre as portas e fala, então vem cá e faz esse negócio para mim. Tá? Então, por que vocês estão juntas? Explica aí, banco não banco com escritório, né? Porque agora é corretora, mas é mercado financeiro com, eu vou chamar de mercado jurídico. Vai. O que tem a ver essas duas pontas? Como é que elas se unem? Quer começar? Bom, eu acho que o meu trabalho e o da Sônia se complementa, assim, de forma muito positiva, né? Porque no final do dia, ela é o assessor, né? Vários assessores da Monte Bravo, são o link de confiança do cliente, né? Do investidor.
o relacionamento é dela. Ela que fala e acompanha todos os projetos de vida daquela família, seja de curto prazo, longo prazo. Então, no final do dia, às vezes ela sabe muito mais do que o próprio advogado de confiança da família, porque o advogado de confiança, ele é acionado quando aparece o problema, né? É verdade. Ótimo. Ou você não, nossa, eu preciso resolver isso. O cara resolve. Mas ele não vai ficar compartilhando necessariamente, porque agora minha filha vai casar. Porque eu tô pensando em viajar pra Itália. Mas a Sônia certamente sabe, porque ele já falou, Sônia, eu vou precisar de uma liquidez pra pagar sei lá o quê. Então, ela vai saber. E quando eu entro nessa conversa junto com a Sônia, muitas vezes, assim, eu tô só de ouvinte ali. É importante o que a Rafa falou, porque assim, a gente senta na frente das famílias, né? E aí as famílias têm a sua liquidez, vão comprar um imóvel, vão casar os filhos, né? E a gente ouve muitas coisas. Só que o nosso papel como assessor de investimento é cuidar do patrimônio líquido, né? Dos investimentos, do dinheiro. E a gente, por ser de confiança, a gente começa a ouvir muitas coisas. Nós não somos advogados. E o patrimônio do cliente não é só liquidez. É o patrimônio da empresa, é o patrimônio imobiliário, né? É outros bens que esse cliente tem, é filhos que são do primeiro casamento, que juntou, que são do segundo, né? Que agora não é mais, que tem uma ex-esposa, e tudo isso a gente conversa. Mas eu, como assessora de investimento, eu tenho que olhar isso e trazer especialistas para ajudar o meu cliente, para ver como é que a gente consegue ajudar eles a fazer esse patrimônio se perpetuar, se permanecer, não ser diluído, né, ao longo do tempo, primar por toda a questão da hegemonia da família, né, mesmo que sejam filhos de diferentes casamentos. Aí eu olho para a Rafaela, Rafa, vem que eu preciso de ti para, né, orientar o meu cliente nesse processo, porque eu não sou advogada, então a gente tem essa estrutura de atendimento na Monte Bravo para ajudar as famílias nesse encaminhamento. Eu cuido da questão de investimentos, dou resultado para o cliente, mas se eu só fizer isso e não olhar o patrimônio do cliente como um todo, eu não estarei sendo uma boa assessora. Poxa, perfeito. Entendeu? Não estarei sendo uma boa assessora. Eu vou, Alexandre, te dou 200% de direito. Só que assim, eu falo contigo só sobre investimento, eu não quero saber da tua família, eu não te procuro entender muito mais como é que está o teu patrimônio como um todo, e acontece algo na tua família que eu não sabia. Aí, quando já aconteceu, já aconteceu. Aí não adianta o advogado. Aí, nesse caso, o advogado é mal visto, né? Agora eu vou pegar o advogado vai me cobrar X% disso. A gente faz uma análise antes, para que alguns problemas a gente consiga contornar e que eles não ocorram ao longo do tempo. Aí o advogado, ele entra junto. Entendi, quer dizer, isso aqui é a perfeição, porque eu nunca pensaria em perguntar algo relacionado à herança para a minha assessora de investimento. Não, assessora de investimento, vou perguntar que ação que eu compro hoje na bolsa. Mas como é que eu organizo a minha herança? O seu planejamento patrimonial, Eu não tem nada a ver. Eu vou procurar um escritório de advocacia que não sabe de nada das minhas finanças e, aliás, eu vou tentar nem contar, abrir, porque senão vai ser cobrar mais caro. caro. Exatamente, né? Agora, quando a gente tem tudo no mesmo lugar, isso é super, super bacana. E aí, o que você começa como assessora gerar para o seu cliente? Você começa a gerar ou maximizar o resultado dele, porque não é o resultado só da ação da Petrobras que subiu 3% e o cara tá feliz da vida. É a ação que subiu com planejamento bem estruturado que foi feito e esse seu cliente dorme em paz, sabendo que se amanhã ele não estiver mais aqui, aqueles que ele ama hoje continuarão se amando amanhã. Isso é muito legal, fica todo mundo feliz. Também, Alexandre, eu acho que um ponto, né? Às vezes, com ajustes finos, a gente consegue ter uma eficiência tributária relevante. E daí isso não só vai deixar o cliente feliz, mas também os sucessores, que vão continuar acreditando na Sônia. Então, eu acho que fazer esse serviço conjunto que a gente faz na Monte Bravo, né? Lembrando assim, a minha atuação é completamente consultiva. Então, eu sempre até falo para o cliente, eu sou uma pessoa imparcial, eu sou uma opinião imparcial nessa relação. Porque no final do dia eu não ganho nada para dar esse meu pitaco, né, na conversa com a Sônia, mas que pode fazer muita diferença em termos de estrutura e tributação e fazer diferença para aquela família. E no final do dia eu ainda indico um parceiro, que são os melhores escritórios, né, do Brasil, que vão fazer o melhor atendimento possível para esse cliente. Mas às vezes naquele primeiro momento é tirar uma dúvida fina, de um ajuste fino,
que faz a diferença no resultado, né? Que legal, que legal. E por falar em ajuste fino, ficou assim, no meu entendimento, negócio para trás, vamos voltar só um pouquinho e a gente já segue para frente. Aquele que se casa num regime de separação total de bens, ele evita de fato a sucessão do cônjuge? Isso é o que mais aparece, né? O que acontece? Né? A gente tem os principais regimes de bens, né? Como a gente falou, comunhão parcial de bens, separação total e comunhão universal. Dando um passo, né, antes, a comunhão universal era o regime legal até 1977 e depois mudou para comunhão parcial. Comunhão universal, não preciso nem explicar, tudo é de todo mundo, né? Então, todo o patrimônio é comum do casal. E na separação total, a gente tem justamente essa divisão do patrimônio. O que é meu e o que é seu é seu. Só que não faz sentido, porque quando você falece, justamente pela regra que a gente tem hoje no Código Civil, o meu cônjuge, mesmo eu sendo casada na comunhão, na separação total de bens, ele é meu herdeiro. Então, em vida, ele não recebe. Então, caso a gente se separe, cada um vai para o seu lado, ninguém leva nada. Mas caso numa sucessão, esse cônjuge, ele é herdeiro. Então, muitas vezes o cliente chega para conversar com a gente, não, Sônia, eu não preciso falar de planejamento, porque eu estou no meu segundo casamento, tenho meus filhos, o primeiro, mas a minha mulher não vai levar nada. Ah, é? Por quê? Não, eu fiz pacto antinupcial, casei com separação total de bens. Não, tudo bem. Se você se separar, se divorciar, ela não vai levar nada, mas em caso de uma sucessão, ela é sua herdeira. Ela concorre com os seus filhos. Interessante, que interessante. E uma outra pergunta particular, inclusive, né? Eu sou casado, comunhão, como eu disse, separação parcial. Comunhão parcial de bens. Isso. Muito bom. A minha empresa, ela antecede ao meu casamento. A minha empresa entra na partilha de que modo? Ótima pergunta, que sua esposa não escute, brincadeira. Pode me ligar, a gente resolve isso. Pior que ela tá ali te assistindo, ela que organizou esse negócio aqui. todo aqui. Que ó. perigo! Bem intencionada. Ela já organizou, botou a perguntinha aqui para eu fazer, tá ela lá falou, de não ouvir na esquece dessa resposta. pergunta. Pois é. Exato. Bom, nesse caso, né, essa empresa, ela é anterior ao casamento, então ela é considerada como um bem particular, mas todo o crescimento que ela teve durante o casamento, então os frutos que você teve, né, o aumento da sua participação, ela pode pleitear a partilha dessa metade, essa valorização que teve durante o casamento. Isso é muito interessante, né? Porque eu fico pensando o seguinte, durante o casamento a empresa cresce. A empresa tem lucro, mas não necessariamente você realiza o lucro. Porque como sócio da empresa, muitas vezes você deixa o lucro retido e retroalimenta a empresa para que ela cresça. Né? Se a gente não tiver um entendimento claro e total, que pode acontecer muitas vezes, no caso do falecimento do sócio, a esposa, se não tem essa informação, ela... E volta para a regra do jogo também, né? A importância de ter um contrato social, por exemplo, que fale que não vão entrar terceiros nessa empresa. No caso de uma separação, que essa metade dessa valorização que você teve, ela não vai entrar como sócia, porque já pensou? Você ainda está se separando e num divórcio você ainda ganha... Você mais perde uma cônjuge, mas ganha uma sócia. Entendi. É mais um quebra-cabeças. E governança, deixar as regras do jogo claras, né? Isso é importante. Entendi. Então está explicado sobre divórcio, sobre sucessão. Agora, uma ferramenta importante para a partilha de bens também é o testamento. E aí, Rafaela, você comentou que 50% da sua herança pode ser direcionada para terceiros através de um testamento. Exatamente. Não é isso? Como é que funciona exatamente o testamento no Brasil? Quais são as vantagens, desvantagens? Para quem o testamento é recomendado? Vamos lá. Eu acho que as pessoas, principalmente no Brasil, né, não valorizam tanto a figura do testamento, né? Sempre acham, é tão simples a minha sucessão, eu não preciso fazer testamento. Só que justamente é a possibilidade que você tem de privilegiar um herdeiro, seja em detrimento dos, vamos dizer, né? Sou você é casado, comunhão parcial de bens, a sua esposa é meeira, mas eventualmente nessa meação que ela vai receber, você quer destinar determinados ativos comuns, que você quer garantir que vão estar na parcela da meação dela, e não que vá para os seus filhos. Então, você pode, via testamento, compor essa destinação patrimonial. Ou, um caso famoso, não sei se a gente pode falar de nome, do Gugu, né, que saiu na mídia. Desculpa, do Zagalo, que Gugu? O Gugu já está resolvido. Gugu já foi. Já foi. O do Zagalo, que justamente, né, ele tinha os filhos e ele, via testamento, privilegiou um deles, né, destinou a parcela disponível toda para um filho só.
Isso é totalmente viável, né? Você fazendo, observando as regras da legítima, sem ultrapassar, via testamento, isso é super possível, porque às vezes você sabe que um dos filhos tem mais aptidão para o negócio, então você quer ter certeza que aquela participação societária vai para aquele filho, ou se não, você tem filhos de diferentes casamentos e você quer ter certeza que todos vão receber a mesma proporção. Então, eu acho que o testamento no Brasil é muito relegado, né? As pessoas não dão a devida importância, e você pode fazer um testamento particular, que você deixa guardadinho numa gaveta, mas claro que o mais indicado é que você faça um testamento público, né? Público mais porque ele fica guardado num cartório até o momento do falecimento e depois o juiz dá publicidade a ele. Então, Mas, é Rafa, super tem um interessante. ponto aqui. A parcela disponível, eu posso testar, na realidade, somente a minha parcela disponível, correto? Quer dizer, Exato. dentro do meu patrimônio que me pertence efetivamente, é o que eu posso testar. O que está na legítima, eu não posso testar. Então, o que é o meu patrimônio, por exemplo? 50%. Então, esse meu 50%, que é meu disponível, eu vou testar e eu posso, como o Zagallo fez. Ele testou e doou aquilo somente para um filho. E ele preservou o legítimo. E está dentro da lei, está tudo certo. Então, isso que é importante saber. Então, o testamento ele vai servir para te testar e destinar os bens que você quer para uma determinada pessoa. Eu não posso excluir um herdeiro por alguma razão. Fala assim, Da esse legítima, tá 100% excluído, não da dá. legítima não, a menos que você tenha, né, as circunstâncias previstas em lei, que é desonra, tentativa de homicídio, são causas graves, assim. Mas não, porque é muito comum a gente ver filme, série, ai, vou deserdar fulano. Não, não é tão fácil. No Brasil, a gente tem o que a gente chama de herança forçada. Porque, necessariamente, 50% do meu patrimônio vai para os meus herdeiros necessários. Tá? E num contrato de governança, Sônia, eu consigo, por exemplo, desenhar a minha estrutura societária de modo que eu indique, eu não sei se o termo certo é indicar, recomendar ou exigir, que todos os sócios da empresa sigam o mesmo perfil, por exemplo, quando se casam. Porque eu fico pensando o seguinte, né? Nomeei um colega a sócio da empresa, então agora ele tem X% das cotas da empresa. Aí ele é casado com o regime de comunhão universal de bens. Aí ele se separa. Nesse momento que ele se separa, a ex-mulher dele passa a ter metade da empresa que é minha. Não é isso? Aí ela se casa com alguém com um regime de comunhão universal de bens. E se separa de... Então eu vou ganhando sócio, né? Não paro de ganhar sócio. É possível organizar através de um contrato social dizendo o seguinte, ó, regras para virar sócio da empresa. Você precisa se casar, por exemplo, em regime de separação total de bens, ou tem algum meio de a gente formatar de que ainda que seja comunhão parcial ou universal, a empresa não está incluída. Como é que a gente organiza isso societariamente? A Rafa até pode me ajudar, mas é possível, sim, tu colocar o regime de casamento para todos os sócios, né, que estão sócios da empresa naquele momento, né? E é até importante colocar também no contrato social da empresa as regras para a sociedade, porque que pode acontecer? Pode que um sócio venha a falecer e esse sócio que faleceu, a esposa ou o esposo vai herdar essas ações e, por consequência, ele vai casar de novo e daqui a pouco tu tem alguém na sociedade que não é bem visto, que não quer. Então, tu pode fazer esse regramento na própria governança do acordo de família, do estatuto, do acordo de sócios, né? E que, no momento do falecimento, esse sócio, ele vai vender essas ações para os demais sócios, tem todo um processo ali, para que tu não entre um sócio indesejado na tua empresa, e que às vezes acontece. Por quê? Porque, como a Rafa falou, eu faço meu contrato social no início, se eu não for atualizando o contrato social e for vendo assim, o crescimento da minha família e as regras do jogo que tem que ter para incluir ali, eu vou acabar acontecendo isso. E como acontece, a Rafa ali, como advogada, pegou vários casos em relação a isso. Quando vê, tu tem um sócio, como assim? A Rafa é minha sócia? E depois vira uma briga societária, né? Porque os herdeiros, né? Vamos dizer, né? Os herdeiros ali da pessoa que falecida querem dar sequência, querem continuar investindo, porque já estavam naquele negócio, mas a pessoa estranha ali fala, não, eu não quero investir, eu quero tirar dinheiro. Eu quero tirar dinheiro. Eu não vou votar.
Então, às vezes, você prevendo, né, seja no acordo de sócio, seja no protocolo de família, que você vai colocar o regime de bens, etc., você já coloca muito clara a regra do jogo, se essa pessoa, né, que vai receber por sucessão, ela vai receber uma ação ordinária ou preferencial, porque dela não vai ter Sim. direito de voto, ela só tem direito de retirada. Então, tem vários mecanismos aí que a gente consegue fazer e amarrar com o testamento aí é o melhor dos mundos, porque daí você pode condicionar o recebimento da parcela disponível do patrimônio com a assinatura do acordo de sócios. Então, eu só vou receber a parcela disponível do meu pai e da minha mãe se eu for signatária do Isso. acordo de sócios. Olha que interessante. Exato. Quer dizer, já estou com vontade de contratar as duas agora, né? E eu enxergo um valor ainda maior de ter duas profissionais distintas se complementando, né? Então, eu olho para você, Sônia, e vejo o planejamento financeiro, né, nas suas mãos. Aí você está pensando na governança da minha empresa. Eu te fiz uma pergunta e você falou assim, não, peraí, Rafa, vem cá e me ajuda. Aí você tem a Rafa do lado para ajudar para que a gente construa uma governança que seja legal, né, legítima e que de fato vá funcionar e evitar dor de cabeça. Muito legal essa conversa. Tem outros instrumentos financeiros bem importantes, assim, que a gente também traz para o jogo, assim, para as famílias, né? No momento de sucessão, nem sempre a empresa tem dinheiro para pagar aquele processo de sucessão. Né? A empresa está sem caixa. Como eu faço? Então, as famílias que se organizam, fazem hold, estruturas, e aí eu vou trazer para Monte Bravo, no nosso caso, exemplo, nossos 2 principais sócios fizeram seguros e cujo beneficiário é a empresa. Então, no processo de sucessão deles, quem vai receber o seguro é a empresa para fazer frente à família, né, que vai receber o equivalente à participação desse sócio. Então, é possível, junto com instrumentos financeiros, mais instrumentos seguros, mais a parte jurídica, fazer estruturas em que, quando há o falecimento desse sócio, a empresa não fique descapitalizada. E o pior, né, Sônia? Às vezes a empresa tem o capital, mas como a gente está passando por um processo de inventário, essa conta vai estar travada. Então, esses herdeiros não vão ter acesso a essa conta. Então, você ter a estratégia, né, de uma apólice de seguro de vida, etc., funciona super para você garantir essa liquidez sucessória que a Sônia está mencionando. E como é que funciona o inventário no Brasil? Como é que está funcionando, Rafaela? O inventário ele pode ser judicial ou extrajudicial, né? O judicial normalmente é quando envolve menores de idade, incapaz. Antigamente tinha necessidade de ser judicial também quando tinha testamento. Hoje em dia, em alguns estados, isso não é nem mais obrigatório, só vai fazer a abertura do testamento e depois já segue com extrajudicial. E o extrajudicial é quando você faz num cartório de notas que você consegue fazer de forma muito mais célere, porque você não vai depender do Poder Judiciário, não vai ter que entrar com pedido, mas basicamente, né, você apresenta ali o rol de bens e direitos que aquela pessoa falecida detinha, avalia o valor total dessa conta baixa aí, e tem o pagamento do ITCMD, né, que é o imposto de causa-mortes e sucessão, causa-morte, doação e sucessão. Entendi. Holding. Vamos lá. Tem se falado cada vez mais da formatação de uma holding para abrigar todos os bens de uma família. E aí eu creio que seja um pouco diferente, porque eu, Alexandre, passo a não ter nada. Quem tem é um outro CNPJ, que é o CNPJ aqui da holding. Uhum. Como é que fica a estrutura nesse caso, nessa formatação, né, em caso de morte? Uhum. É que a holding virou a menina dos olhos, né, das redes sociais principalmente, justamente por quê? Porque como a gente estava falando, né, quando a gente começa um inventário, a gente vai ter que apresentar todo esse rol de bens. Quando você, antes de falecer, obviamente, né, integralize esses bens dentro da estrutura de uma holding, a gente não está mais falando de uma lista de bens, a gente está falando de uma lista, de uma linha única, que é cotas da empresa tal. Então, quando a gente está falando dessa sucessão, simplificou muito esse processo, porque em vez de abrir todo esse patrimônio, a gente está falando de uma linha só, e sendo que você pode fazer uma governança corporativa e familiar no nível dessa holding também. Então, por exemplo, meus herdeiros, quem que vai poder usar a casa de praia no Réveillon? Vai ter briga, né? Então, você pode definir nessa governança quem pode usar, quando vai poder vender, por qual valor pode vender. Então, a holding ajuda muito nesse processo, porque no final do dia você não é condômino, você é sócio. Então, você consegue aproveitar, né, mecanismos do direito societário nessa relação pessoal. Mas muitos estados já começaram a cobrar, a exigir, na verdade, quando você faz, seja a doação dessas cotas para os seus herdeiros ou via inventário, que seja reavaliado o patrimônio
detido por essa empresa. Então, assim, antes fazia pelo valor baixinho, né, porque você integralizava esses ativos pelo valor de custo, mas agora muitas secretarias da Fazenda de cada estado têm cobrado uma avaliação. Mas você, basicamente, né, vai integralizar esses ativos para dentro dessa empresa, mas você pode se reservar ao usufruto desses bens. Então, em vida, é como se eles fossem seus ainda. Entendi. E no caso de imposto, Uhum. a gente está falando da mesma alíquota ou existe Em São uma Paulo, diferença? até hoje, não sei quando vai ser disponibilizado esse vídeo, né, mas é 4%, sendo sucessão ou doação. No futuro, né, já tem um projeto de lei apresentado pela Alesp que prevê uma progressão dessa alíquota, mas não faz a diferenciação entre morte e doação. Quer dizer, Já 4% aqui em anyway. São Paulo. No Rio Grande Em do São Sul Paulo. é 8%. Em Rio Grande do Sul. Cada estado tem Cada- uma alíquota Exato. diferente. E São Uma Paulo alíquota. já apresentou um projeto que é de 2 a 8. Então, esse imposto já aumenta, se passar, né, esse projeto de lei. Ano que vem, essa nova alíquota já passa a valer. Legal. E na visão de vocês, como é que as empresas familiares podem preparar os sucessores? E fazer mais um adendo, né? Eu penso que existe uma diferença entre sucessor e herdeiro. Uhum. Né? Como que vocês veem essa preparação recomendada para as empresas familiares? Começa com você, Rafa. Olha, eu acho que é como você falou, viu, Alexandre? Eu acho que o primeiro passo é a educação. Educação. Você tem que dar educação, valores, né, para esse herdeiro. E mesmo que ele venha a ser um sucessor, ele tem a cabeça para isso. Seja para aceitar que ele não é um sucessor, ele é só o herdeiro, ou para saber das responsabilidades e ser um bom sucessor, né? A gente tem N exemplos, né, de filhos, né, já a segunda geração de patriarcas de grandes empresas, que aceitaram que talvez não vão ser aquela pessoa que vai ser o CFO da empresa, vai ser a pessoa que vai tocar e sem nenhum demérito a nenhuma das Sim. áreas, né? Mas que todas têm um principal valor, têm uma relevância dentro da estrutura da empresa, mas saber a sua própria aptidão, ter noção do todo do negócio e acho que comunicação. No final do dia, acho que como qualquer relacionamento pessoal, né? E entender que não é porque ele é o filho, ele vai ser a pessoa que vai tocar o negócio. Né? Exato. E também o fundador, na sua grande maioria, ele tem um apego muito grande pela empresa, né? E as grandes empresas familiares, elas sofrem o que eu chamo da síndrome do rei Charles, né? Ele só vai assumir depois que a rainha morrer, entendeu? Então, eles levam até, assim, a passagem do bastão é muito difícil. Mas se eu crio todo uma linha em que eu conto a história da empresa para os meus sucessores, eu trago a família para a mesa. O teu avô criou essa empresa dessa forma, por princípios, lutou. O que a gente tem hoje faz parte de todo esse trabalho do teu avô. Daqui para frente, a gente quer perpetuar essa empresa dentro da família, que é importante que fique nas próximas gerações, porque isso vai ser realmente o patrimônio da família que vai nos dar o sustento. Então, trazer um racional daquela empresa dentro da família. Porque o que acontece? Muitas vezes, eu conheço um caso agora que eu estou atendendo, de um filho que está participando do processo de sucessão, que ele foi saber que a mãe tinha sociedade numa determinada empresa aos 18 anos. Então, como é que essa pessoa vai ter a história da empresa, se ele não viveu a empresa, se ele não foi lá, ele não participou de todas as etapas de crescimento, simplesmente aos 18 anos ele soube que a mãe era sócia de uma empresa XYZ. Então, trazer a família para a mesa, explicar todo o processo, de onde saem os recursos, a história, ela é muito importante. Então, esses valores e princípios, eles vão permeando, né, e vai entrando dentro de cada herdeiro, vamos dizer assim, a importância de ele ser dar continuidade àquele negócio, que seja dentro do negócio ou fora, mas que ele continue sendo herdeiro. Entendi. 18 anos é tarde. Quando que é o momento ideal, hein? Eu acho que a partir do momento que a criança começa a falar, ele tem que saber o que o pai faz, o que a mãe faz, né? Não precisa saber a monta do patrimônio, né? Mas o pai é sócio de uma empresa, a gente trabalha lá, leva eventualmente nas férias para fazer alguma coisa, para participar. Curso de férias. Curso né? de férias, para ajudar no escritório, entendeu? Isso vai criando uma cultura, né, na família da empresa. Fantástico, fantástico. Eu creio que é por aí.
né? Você não pode obrigar ninguém a seguir o teu caminho, né? Muito pelo contrário, hoje a gente vive num mundo onde a gente dá liberdade para cada um tomar a sua decisão e a gente só espera que seja decisão de potência, né? Você falou um negócio muito interessante. Bom, não sei se vai trabalhar na área jurídica, na área financeira ou na área de business. Uhum. E quem vai determinar é a zona de potência. De novo, não me bota para pintar que vai dar ruim, né? Mas, enfim, se você descobrir aquilo que você faz bem, vai trabalhar ali. E a gente precisa atrair, né, a nossa família. A nossa família tem que gostar do negócio. E esse gostar sempre está muito relacionado à história que você conta, né? Se você não contar a história, vai virar uma incógnita. Se você contar uma história errada, vai virar uma ilusão. Se você se você contar a história certa, você corre o risco de atrair pessoas que você ama para dentro do seu ambiente. Acho que é fascinante, é fantástico, é isso aí. E além dos mecanismos jurídicos tradicionais, existem alternativas hoje disponíveis no mercado financeiro que são vantajosas para fins sucessórios, porque vocês falaram, por exemplo, de vantagens fiscais tributárias na definição do portfólio de investimento, dependendo da governança que é montada. Com certeza. Como é que você pontua, Rafaela? A gente fala muito com nossos clientes da importância, né, justamente como a Sônia estava mencionando, né, de você ter noção do todo do seu patrimônio e saber no final do dia quanto que isso custa, né, e a gente estando na iminência de novas alíquotas, né, pelo menos no estado de São Paulo, isso certamente vai ser um movimento dos outros estados também, né, com essa possibilidade de aumento. Acho que essa discussão volta à mesa com mais frequência. Então, a gente sempre acaba lembrando os clientes da importância de você ter esses mecanismos que a gente tem disponíveis no mercado financeiro, que, por exemplo, como a Sônia já apontou, é a pólice, né, de seguro vitalício, que você consegue garantir essa liquidez sucessória. Então, hoje você contratando como a seguradora, né, a gente trabalha com as maiores e melhores do Brasil, centenárias, mundo, etc., né? no mundo, na verdade, né? Você garante que na sua falta, você vai garantir aos seus herdeiros, os beneficiários que você indica, aquela liquidez sucessória necessária. E lembrando que você contrata, né, esse produto no momento que você está saudável, que essa seguradora tira uma foto de como você está. Então, eles dão um desconto na sua sucessão, porque falam, o Alexandre vai viver muito, então eu não preciso me preocupar em pagar para os beneficiários dele, porque ele vai viver muito ainda, eu vou girar esse recurso. Então, você garante essa alavancagem que a gente chama. E também um mecanismo que, né, mais velho do que sei lá o quê, mas muito eficiente, ainda mais depois de 2016, 2017, que é a previdência privada. Que ainda mais hoje que você tem N fundos, né, das melhores casas de fundos gestoras, que você consegue ter um fundo com modalidade previdência, né, VGBL, de renda fixa, renda variável, né, todas as modalidades, e que você garante essa liquidez sucessória também, principalmente no VGBL, lembrando que alguns estados também, como o ITCMD é uma legislação estadual, algumas legislações prevêem a tributação dessa previdência privada VGBL pelo ITCMD, então tem que sempre ter uma atenção da qual é a lei do seu estado. Exatamente. E é importante, assim, ter uma assessoria de investimentos, porque, assim, eu estava conversando com uma cliente hoje, que tem um patrimônio importante, e ela recebeu uma herança do esposo que faleceu tragicamente, e ela não se sente dona daquilo, se sente culpada em gastar o dinheiro. E aí eu falei para ela, quanto tu precisa para te sustentar? Eu preciso X. Vamos montar uma estrutura aqui em que tu possa ter um resultado nos teus investimentos, né? Desse X, não vai afetar o teu patrimônio, não vai mexer no principal, né? E tu vai perpetuar como tu quer nas próximas gerações esse dinheiro. Então a gente enxerga, a gente faz isso também. Claro, eu trago a Rafaela para ver as estruturas adequadas, que a gente está falando de uma liquidez bem importante. Ela não é empresária, né? Ela tem uma herança que ela recebeu, que para ela tem esse sentimento de culpa, né? Então a gente também entende o lado desse cliente, cara, não precisa ter culpa, tu vai gastar o que tu quiser, naquele montante que tu determinou como gasto anual, então tu vai poder reformar tua casa, tu vai poder viajar e vai perpetuar o patrimônio, tu vai ter o ganho real dele, tu vai passar para as próximas gerações. A gente vai trazer os filhos para fazer um educacional, para entender esse patrimônio. Então, isso tudo a gente faz. Então, o assessor de investimento, ele vai olhar com carinho essa família, essa pessoa. Então, não é só o dinheiro, sabe? É entender qual a situação, o que aquilo representa para aquela família, para aquele investidor naquele momento. E aí sim, aí eu trago pessoas especialistas para me ajudar. Eu sou um generalista, eu vou olhar, mas a minha preocupação e a minha responsabilidade como assessor de investimento
é ajudar as famílias e os clientes a perpetuar esse patrimônio. Essa é a minha responsabilidade. Aí eu trago a Rafaela, trago outras estruturas que vão possibilitar isso. Legal. Meninas, eu acho que vocês têm um momento muito importante na história do nosso país. É um momento onde a gente tem a internet como uma ferramenta democrática, a gente consegue prover várias informações como essas de maneira muito consistente, que ficam disponíveis a principalmente os jovens, né? Porque Uhum. os jovens, eles consomem conteúdo todo dia, o dia inteiro, em todo lugar. E aí o nosso goal tem que ser levar ao jovem o conteúdo certo, através da internet, por exemplo, mas o conteúdo que ele vai se sentir atraído. Eu penso que se a gente fizer o nosso papel corretamente, a gente consegue sim entrar dentro da cabeça do jovem e mostrar para o jovem que ele pode construir uma jornada muito diferente da que eu construí, por exemplo, por falta de conhecimento. Minha empresa tem 17 anos, eu nunca contratei nenhuma empresa para fazer a governança de fato, para olhar para a minha herança, para fazer um planejamento de sucessão, nada, zero, ninguém me contou, né? Mas os meus filhos podem consumir esse conteúdo e já começar a vida deles de maneira correta. A gente trabalha nesse momento com eletromobilidade, que é um tema que está em ascensão, e mais do que vender carregadores para veículos elétricos, eu tenho dito que o Brasil vive uma situação praticamente inédita. A gente tem condição de participar de uma transformação enorme, né, que é sair de um carro a combustão e passar por um carro elétrico. Hoje de manhã eu estava num evento, inclusive, e um dos palestrantes ele estava dizendo que essa transformação ela vai ser muito parecida com a transformação do cavalo para o carro. E a gente só não entende a magnitude da transformação do cavalo para o carro porque a gente não estava lá, né? E aí o que acontece? Quando sai o carro a combustão e vem o carro elétrico, a gente precisa absolutamente de tudo no país. A gente tem as melhores fontes de energia limpa, então a gente, por exemplo, 60% da nossa energia elétrica vem de hidrelétricas. Energia limpa. Na China, 60% é carvão. Então, você tem hidrelétrica, você tem a eólica, você tem a solar. Essas três limpas representam mais de 80% da energia elétrica que a gente gera. Ou seja, nosso país está pronto. A gente tem que vender carregador, tem que preparar pessoal para fazer instalação, manutenção, gestão. Posto de gasolina vai passar por uma grande transformação, porque não é mais gasolina, agora é posto de recarga elétrica. E aí você tem uma mudança geracional. Aquele dono de posto de gasolina que está há 50 anos trabalhando, ele vai precisar de mais conhecimento. E esse é um momento muito legal, em que a gente tem uma responsabilidade imensa, junto, claro, com uma oportunidade de ressignificar muitas coisas no nosso país, como, por exemplo, o planejamento sucessório, a questão da herança e da governança. Então, eu faço votos que vocês aproveitem esse momento de transformação e eu gostaria muito que, assim como eu, vocês confiassem demais no nosso país. Esse país, ele é nosso, ninguém invadiu o nosso país, não tem alienígena aqui, não tem Putin, não tem ninguém. Então, ele é nosso, cabe a gente, né, levar adiante o máximo possível de informações e conquistar cada vez mais empresários, famílias, para que, de fato, eles sejam muito, muito felizes. E nessa reta final, eu queria que cada um de vocês deixasse um conselho, uma mensagem para aqueles que estiveram com vocês, ouvindo e assistindo. Pode começar com você, Sônia. Legal. Então, a minha dica é, jovem ou quem está nos assistindo neste momento, que faça a sua poupança, que se junte a pessoas que realmente têm interesse genuíno de ajudar vocês nesse processo, né? Então, nós, como assessores de investimento, a gente tem uma responsabilidade muito grande de ajudar as pessoas a investir melhor os seus recursos. E no final do dia, sempre quem vai decidir são vocês. Mas para que vocês decidam, vocês também têm que entender. Então, procurem conhecer, procurem estudar o tema, porque no final do dia o patrimônio é de vocês, o recurso é de vocês, o dinheiro é de vocês. Nós apenas vamos dar alguns caminhos e as dicas, mas a decisão final sempre será sua. Muito legal. Exato, Rafaela. depois dessa é até difícil, né, de bater, não, mas eu acho que é muito mais, né, num sentido de comunicação. Acho que qualquer relação pessoal, seja com o seu assessor de investimento, seja entre familiares, é comunicação, uma comunicação franca, uma comunicação sincera, para todo mundo estar pelo menos na mesma página, né? Acho que o sucesso de qualquer planejamento patrimonial e sucessório é estarem todos na mesma página, pelo menos cientes, para participar do processo, para ele ser menos traumático possível e contar, óbvio, com uma excelente assessoria financeira, porque no final do dia, essa pessoa-chave, né, para a família, para aquela pessoa que determina o patriarca, a matriarca,
vai ser para a família também. Então, a gente poder fazer parte desse processo com a família é realmente significativo, não só para nós, mas valioso para a família também. Muito legal. Obrigado. Parabéns e obrigado pela aula. Obrigada. Né? Eu Obrigada disse pelo para convite. a Sônia, viu, Rafaela, no episódio anterior, e eu tenho fechado aqui os nossos episódios, dizendo para os meus convidados, convidadas e para todos aqueles que nos ouvem, nos assistem, de que o nosso objetivo no final do dia é ser feliz. A gente luta todos os dias para a gente ser feliz. Se a gente parar para pensar, né, quem tem filho, quando vê um filho doente, né, ora a Deus e fala assim, pô, troca de lugar aí, me deixa ficar deitado aí com dor e bota meu filho em pé, né? E por que a gente faz isso? Né? Porque a gente tem um amor enorme pelo nosso filho e a nossa felicidade vem de ver os nossos filhos bem. Então, no final do dia, assim, cara, a gente está olhando para a nossa felicidade de fato, né? E aí, como é que a gente sabe se a gente está feliz? Né? Eu fecho todos os episódios aqui, né, seguindo uma linha que aprendi recentemente com um outro mestre, um outro professor, assim como vocês, que é o Clóvis de Barros Filho, que ele diz o seguinte: se o tempo passou rápido demais e você está torcendo para esse momento durar só mais um pouquinho, e já que ele vai terminar, você não vê a hora de ter uma próxima oportunidade, como eu acabei de ter com você, Sônia, é porque a gente, ainda que por um pequeno instante, foi feliz. E passou 1h10, 70 minutos foram embora, não vi o tempo passar, estava torcendo para o episódio durar um pouquinho mais, que a gente tivesse um pouco mais de tempo, porque verdadeiramente eu fui feliz aqui com vocês, espero que vocês tenham sido felizes aqui também. Com certeza. Legal? Muito bom. Obrigada, Alexandre. E para você que está aí nos acompanhando até agora, eu super te encorajo, se você é pai, se você é mãe, senta hoje com os seus filhos, se você os tiver, evidentemente, e abre o jogo com eles. A gente precisa construir famílias cada vez mais fortes. Não adianta a gente olhar e dizer que a família, ela é muitas vezes hoje sujeita a um relacionamento curto ou líquido. Não, a bola está conosco. Então, se assim como eu, vocês têm filhos, sentem na mesa, abrem o jogo, mostrem a verdade, compartilhem conhecimento, compartilhem cultura. E eu vou contar uma coisa para vocês, pais. Dentro da nossa empresa, a gente recebe muitos jovens. E muitos deles não têm com quem conversar quando eles voltam para casa. A gente precisa se atentar a essa situação. O jovem, ele precisa ser ouvido. O jovem, ele precisa de direcionamento. Muitas vezes, a gente critica uma decisão errada que o jovem tomou, sem se dar conta que a gente, quando foi jovem, também tomou uma decisão errada. Então, não deixa de conversar com seus filhos, mas faça isso hoje. E se você não tem filhos, mas se você é filho, se você é filha, não deixa também de provocar uma conversa com seus pais. Se você se sentir desconfortável, senta com ele, olha para ele, conversa com ele, conversa com ela. Eu sei que às vezes o cenário não é fácil, o cenário é difícil, é desafiador. Não tem problema, vence ele. O que a gente não pode é omitir a verdade, é a gente se esconder atrás de uma dor. Quando a gente a expõe, a solução a gente vai buscar, ainda que ela seja um pouco mais difícil e delicada. E cada família tem a sua particularidade, você tem uma vida, eu tenho outra, mas eu creio demais que com verdade, com honestidade, com sinceridade, a gente consegue superar uma série de obstáculos. E eu te lembro de que a Tayson chegou no Brasil, chegou para ficar, para participar dessa transformação, onde a gente vai deixar cada vez mais o veículo a combustão e usar cada vez mais o veículo elétrico. Então, se você tem aptidão técnica, se você é engenheiro eletrônico, engenheiro eletricista, mecatrônico, se você é técnico em eletrônica, a gente tem espaço para você, não deixa de fazer contato conosco. E se você não tem aptidão técnica, mas o seu negócio é business, assim como o meu, faça contato conosco, que a gente tem também boas alternativas para que você participe desse momento que significa muito para a economia. Fazia muitos anos que a gente não tinha uma oportunidade tão grande de enriquecer a nossa sociedade através da geração de negócios efetivos, e a Tayson está aqui para chegar até a sua casa. É isso. Te agradeço pela audiência, por essa pouco mais de hora e 10 minutos que você ficou aqui comigo. Faço votos de que no próximo episódio você esteja aqui outra vez e eu te aguardo. Então, se Deus quiser, até o próximo.